Continuando com as nossas atividades, convidamos agora a professora Luciana Montanari, do Departamento de Engenharia Mecânica da ESC, para proferir a palestra Detectando Plágio em Manuscritos. Luciana possui graduação em Engenharia Mecânica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, com mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela USP. Tem experiência na área de engenharia mecânica, atuando principalmente em fabricação e projeto de precisão e conformação dos metais. Boa tarde, gente. Tudo bem? Como a Gabi disse, meu nome é Luciana. Eu sou professora do Departamento de Engenharia Mecânica e hoje eu vou conversar um pouquinho só com vocês sobre plágio, tá? Aplicar usando algumas ferramentas anti-plágio. Vocês já sabem o que é plágio? Sim? O que é? Vamos lá? Uma palestra interativa aqui. Vamos lá? Copiar alguma coisa de alguém. O que mais? Hã? Copiar a ideia, copiar sem referenciar. Uso sem autorização. Alguém mais? É isso mesmo, né, gente? É isso que vocês falaram, né? A gente vai chegar aqui. Para começar, eu vou intelectualizar um pouco, né? E vou filosofar um pouco. E vou falar o que Schneider, em 1990, ele falou sobre plágio. Ele disse que é uma doença, uma espécie de sonambulismo que não é nem o sono daqueles que não escrevem, nem a insônia do escritor. Involuntário, ele é uma alteração da memória, forte o bastante para reter a lembrança de uma leitura. Voluntário, ele assinala ainda uma doença da moralidade, na melhor das hipóteses, da criatividade, na pior, em todo caso, um distúrbio da identidade. Olha como é forte, né? Isso que é plágio, chega a ser uma doença, né? Uma doença de caráter moral, né? Então, o que vocês falaram é verdade, né? Plágio é citar, fazer uma citação sem referência, citar o trabalho de uma outra pessoa sem referência. Parafrasear o trabalho de outra pessoa, alterando algumas das palavras ou a ordem das palavras. É usar a ideia das pessoas, né? Às vezes você não coloca lá as palavras das pessoas, mas você coloca a ideia das pessoas. Isso também é plágio. Recortar e colar da internet, né? Quem já fez isso? Nunca? Olha lá, hein? Só no trabalho de escola, aí não foi plágio, né? Aí no trabalho de escola vale, agora é que não vale mais. Copiar figuras, fotos e tabelas, né? Isso também é plágio, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas a gente não pode usar? Sim, pode. Acho que a palestra sobre citação e referência já foi, né? Vai ser amanhã. Então, amanhã vocês vão aprender sobre como fazer citação e referência para vocês não cometerem plágio. Claro que vocês podem copiar e devem citar o autor. Aí vocês não cometem plágio. Aí vocês vão aprender direitinho como fazer isso. Segundo Diniz, 2011, ele classifica o plágio de duas formas. Ele fala do plágio cópia, que é aquele que a gente conhece, que é aquele facinho de detectar, né, que é aquele copiar e colar mesmo. E aí pode ser um parágrafo inteiro, pode ser 4 ou 5 linhas, pode ser textos inteiros, artigos inteiros, capítulo de tese inteiros, né? Isso ele chama de plágio cópia. É copiar e colar, né? É muito fácil fazer isso. Isso acontece, já aconteceu, acontece, né, em trabalhos de graduação e em trabalhos também de pós-graduação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. E nas escolas, como ele mesmo disse, né? E tem o que também chamam de plágio. O Diniz, 2011, fala de plágio pastiche, que é a confusão entre paráfrase e citação literal. Na verdade, aí é quando se copia a ideia, tá?
tem a ideia que você vai copiar, você não coloca, você não copia e cola, mas você tem a ideia daquilo e copia a ideia daquilo e escreve de um outro jeito. Como você pode fazer para detectar esse plágio pastiche? Esse plágio pastiche, isso daí é só com leitura mesmo. Quando você conhece bem o assunto, você lê, você conhece os autores e você consegue identificar quando alguém está copiando uma ideia de um outro autor. Tá? Mesmo que ele use as palavras próprias, você consegue identificar que ele está copiando a ideia de alguém. Quando é o plágio-cópia, como que a gente pode identificar? Plágio-cópia, como que a gente pode identificar? Copia o termo e joga no Google. Também, né? Dá para fazer isso, né? Dá para fazer isso. Mas quando a gente faz... só uma ressalva aqui, é com relação aos manuais e livros didáticos, né? Que nos manuais e livros didáticos não aparecem citações, né, durante o texto. Vocês vão ver, tem livro que fala sobre um determinado assunto, mas não tem nenhuma citação. Tem as referências no fim do texto, mas não tem citação durante o texto. Mas eles não são considerados plágio, tá? Porque eles apresentam ideias clássicas e largamente compartilhadas. Então, eles não são considerados como plágio, ok? E na seção final tem a bibliografia que foi usada para escrever o livro, ou manuais. Aqui é só dar um exemplo, né? Porque todo mundo fala assim, de copiar e colar, como é, né? E falou assim, aqui é em escola que acontece. Isso daqui é um exemplo que eu vou dar de um artigo que chegou para eu revisar, né, de uma revista importante que chegou para eu revisar. E aí o artigo chegou e tinha essa figura aqui. Quando eu vi essa figura, isso faz mais ou menos uns 4 anos. Quando eu vi essa figura, eu falei, minha nossa, eu conheço essa figura. Eu tenho memória, eu consigo lembrar que eu vi essa figura. Né? E será que eu estou imaginando? O que está acontecendo comigo para eu lembrar tanto dessa figura? E aí eu fui buscar nos meus arquivos e achei essa figura aqui, num artigo. O que aconteceu? É diferente? Não, é a mesma figura. E o autor que fez primeiro esse trabalho aqui, quando ele fez esse outro trabalho, ele não citou esse trabalho antigo aqui. Tá? Ele apresentou esse trabalho como inédito e não citou esse. Qual que era a diferença desse trabalho para esse trabalho? Esse daqui tinha 2 métodos para fazer uma análise, e esse daqui continha um terceiro método. Aqui tinha um método estatístico, apareceu um método estatístico aqui, para fazer o mesmo trabalho. Só que ele pegou tudo que tinha nesse trabalho e acrescentou um método. Só isso que ele fez. Tá? Só que, por causa dessa figura, eu nem tinha usado nenhum software. Por causa dessa figura, eu lembrei e procurei o artigo e falei assim, olha, não dá porque tem um trabalho muito parecido. Mandei para quem? Para o editor da revista. E aí o trabalho foi recusado. Tá? Então, para mostrar para vocês o que acontece. Quando as pessoas falam de plágio, vocês acham que é uma coisa muito distante, que isso acontecia, que é passado, que não acontece mais. Não é, né, gente? Ainda acontece e as pessoas são pegas, elas podem ser pegas. E aí, então eu falei para vocês do plágio pastiche, que a gente trata das ideias, e do plágio cópia. Quando é o plágio cópia, como foi o caso da figura que eu acabei de mostrar, também tem os softwares que a gente pode usar para identificar esse tipo de similaridade, esse tipo de cópia, né, que a gente chama de software antiplágio. Colocar mesmo no Google, se você colocar um pedaço de um texto no Google, mesmo que ele não seja um software antiplágio, você vai achar alguns trabalhos. Né? Se você copiou de algo da internet, o Google vai apontar algumas coisas para vocês. Certo? Então, para falar de software antiplágio, eu entrei tem um site que é de escrita científica, aqui da USP, aqui do campus, que a ESC faz parte desse site. Ele está hospedado lá no ICMC, mas a ESC faz parte desse grupo de pesquisadores, desse grupo de pessoas, bibliotecários, que definiram algumas ferramentas e algumas normas para a gente poder trabalhar. Então,
só olhando nesse site, eu achei alguns softwares que lá eles falavam que são gratuitos. Eu falei assim, então eu vou analisar esses softwares, porque os alunos também podem olhar. Então, eu selecionei esses softwares aqui. O CopySpider, esses de plagiarismo, esse Plagium e esse Viper aqui. Tá? Eu peguei esses 5 softwares. Só que o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar com eles, eu vi que nem todos eram gratuitos mesmo. Você começa a trabalhar, aí ele fala assim, não, para você fazer isso, você tem que pagar 0,019 centavos para poder usar. Tá? Se vocês quiserem, gente, é só entrar aqui nesse site aqui de escrita científica, que vocês têm acesso a isso daqui. Essas informações aqui eu coloquei algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, esse software aqui que ele fala que é gratuito, só tem uma versão demo lá, e você vai ter que colocar um arquivo por vez nessa versão, e depois você vai ter que começar a pagar. Tá? Então, eu achei gratuito, mas não tão gratuito assim. Esse daqui, até hoje, eu instalei, e até hoje eu não consegui usar ainda. Porque sempre quando eu vou usar, fala assim, olha, você tem que esperar mais 24 horas para poder usar essa versão. E aí eu desinstalei, instalei de novo, mais 24 horas. E ainda essa de 24 horas, não tive a oportunidade de usar esse software. Esse Plagium, você pode fazer online. Você copia um pedaço do texto em PDF, cola num espaço, e ele te mostra a similaridade do texto. Se você quiser colocar arquivos inteiros em PDF, esse tipo de coisa, aí você vai ter que pagar também. É uma porcentagem muito pequenininha, que tem que pagar, uma taxa muito pequenininha que tem que pagar, mas tem que pagar. Esse Viper também. Tá? A hora que você vai falar que vai usar, você vai colocar lá os arquivos, e aí ele vai cobrar. Ok? Então, o que realmente eu consegui mexer daquele software, não estou falando que só existem esses. Estou falando, eu peguei uma referência para eu não ficar perdida. Tá? Eu consegui usar o CopySpider, colocando um arquivo por vez. Tá? Então, eu usei e aí funcionou. Se eu quiser aprimorar, colocar mais de um arquivo por vez, aí eu vou ter que dar um upgrade no software e pagar um valor que eu ainda não sei, porque eu não fiz isso. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o CopySpider e o Plagium. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta durante a apresentação, vocês podem interromper e perguntar. Não precisa chegar no final, não. Tá? Não tem problema nenhum. Vou entrar aqui no CopySpider. Está aqui. Perceba, não sei se conseguem ver direito, mas aqui ele pede, quando você vai fazer o download e instalar, ele pede para você colocar um e-mail. Tá? E você coloca seu e-mail, e aí, sempre quando você vai usar, você tem que ter esse e-mail aqui. Então, aparece essa tela inicial, é assim mesmo. Aí você vem em arquivo, e você vai selecionar o arquivo que você quer. Eu separei alguns artigos aqui, já deixei para a apresentação, só para colocar. Vou pegar esse daqui. E aí ele vai processar e mostrar. Antes, aqui na USP, a gente tinha acesso, os professores tinham acesso ao Turnitin. Né? E ele, assim, não fazendo propaganda nem nada, mas, na minha opinião, era um software melhor que esse, pelo menos por enquanto, pelo acesso livre, gratuito que eu tenho nesse software. Eu achava melhor porque ele indicava, por partes, tudo direitinho, a similaridade com outros textos. Nesse daqui, ele aponta os artigos. Eu não mandei rodar aqui? Eu não coloquei iniciar, ó. Só coloquei aqui. Está aqui. E aí ele começou a processar agora. E aí ele vai mostrando aqui, que ele está configurando, depois ele vai testar a internet, vai procurar os trabalhos e vai fazer o teste de similaridade. Vocês também podem ver, aqui não vai dar para eu mostrar porque ele está pensando, mas aqui em opções,
quando a gente vem em opções aqui, tem a opção de você fazer a busca no seu computador ou a busca na internet. Eu estava configurado aqui para fazer a busca na internet, então ele vai fazer a busca na internet. Então vai demorar um pouquinho mais. Mas se você quiser comparar com os arquivos que você tem no seu computador, você pode fazer isso também. Enquanto ele vai processando aí, eu vou dar mais uma informação para vocês. Existe um outro tipo de software, que é o seguinte, eu vou mostrar o que é o copiar e colar online, tem esse que você tem que instalar no computador, e tem outros tipos de software antiplágio, que você pega o arquivo, é como se você mandasse para uma empresa, e essa empresa faz isso para você. Tá? Nesse sentido, eu fico meio com receio em fazer isso quando for alguma coisa inédita. Pensou? Você tem o seu trabalho lá de doutorado, né, vai publicar alguma coisa, você manda para essa empresa o arquivo inteiro, depois que ela te retorna com os dados. Não sei o que acontece. Então, pelo que eu andei lendo em fóruns e blogs, assim, eles não recomendam para a comunidade científica esse tipo de software antiplágio. Tá? Você paga uma taxa e aí vão fazer a pesquisa para você. Tá? Então, é isso. Ixi, acho que o meu travou aqui, porque está em 1%. Né? Está em 1% aqui, eu acho que talvez... Ah, não, mudou. Só porque eu falei, ele já começou a pensar um pouco mais. Mas, enquanto ele vai pensando, eu vou colocar aqui para vocês, na apresentação... Aqui. Ah, só para mostrar para vocês, quando eu entro no site da CopySpider, olha o que aparece lá. Que o CopySpider é um dos softwares antiplágio indicados na escrita científica da USP de São Carlos. Tá? Eles falam assim, a gente está lá dentro. Né? Então, essa notícia aqui apareceu, eu só copiei e colei. Aparece lá no software. Então, eles sabendo disso, eles podiam fazer umas coisas melhores para a gente, né, que é da USP, né, de outras universidades também. Tá? Então, só para mostrar aqui, o CopySpider, ele aponta os termos comuns, ele aponta a porcentagem de similaridade, ele mostra os trabalhos relacionados com aquele trabalho, né, você tem o link para entrar naquele trabalho e ver o que é parecido com o seu, que você quer analisar. E o relatório fica disponível por 12 dias. Tá? Vou mostrar aqui, isso daqui é só para mostrar, ó. Isso daqui é um resultado de uma busca que eu fiz, tá? Pelo CopySpider, como eu não sabia como seria a internet aqui hoje, né, como funcionaria, colocando um arquivo. Então, eu fiz e fiz um copy-paste e coloquei aqui como é gerado a tela. Ele mostra aqui a porcentagem de similaridade e ele vai te mostrando os arquivos, os arquivos encontrados, onde tem similaridade aqui. Né? Então, ele vai te mostrar artigos científicos, teses, partes de livros que ele encontra na internet, ele consegue mostrar para vocês. Tá? Para vocês não, para nós. Né? Então, ele mostra aqui os termos. Quantos termos foram encontrados? Esse daqui tem bastante, tá vendo? Termos iguais. Né? Então, teria que olhar direitinho para ver quais são esses termos, o que tem de similaridade ou não. Tá? Deixa eu só ver se voltou aqui. Se terminou? Pode perguntar. Não? Pensei que... pode perguntar, fica à vontade. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Quando Sim. é necessário eu pedir autorização e não apenas referenciar? Tem revista que você vai publicar que eles pedem autorização de cada figura que você vai colocar. É a revista mesmo que vai te dizer. Tá.
Está escrito lá nas normas da revista. E slides de aula? Eu apenas preciso referenciar, não preciso entrar em contato com alguém para... Eu estou usando, só referenciando aqui, não entrei em contato com ninguém, né? Estou referenciando, no final tem as referências que eu usei. Não. Se a Helenise e a Flávia tiverem alguma informação a mais, que elas são bibliotecárias, não, também não, elas só isso mesmo. Obrigada. Tem uma pergunta lá? Com relação a questionários, porque na minha pesquisa, embora ela tenha sido uma pesquisa quantitativa, eu fiz uso de 4 questionários. E eu fiquei muito preocupada, porque são questionários que foram validados na Europa e depois, posteriormente, foram validados para o Brasil e para Portugal. E eu não coloquei ele até eu ter certeza que o questionário, como que eu deveria citar ele, né? Uhum. E até que eu fui na página dele, do questionário, e lá ele dizia como que tinha que ser a citação. Uhum. E aí, dessa forma, eu consegui ficar mais tranquila, porque eu perguntava para os meus colegas que já haviam feito trabalhos, mas com questionários que foram criados no Brasil e não tiveram esse problema. Mas, quando é um instrumento que vem de um outro local, a gente enfrenta essa grande dificuldade, pelo menos eu enfrentei. Foi quase 6 meses procurando. Sim, eu acho que, nesse caso, tem que entrar em contato mesmo e perguntar como eles gostariam de ser citados, né? Matheus, também. Eu acho que você fez certíssimo, né? Não fazer de qualquer jeito, procurar como eles gostariam de ser citados. Você comentou que a USP tinha acesso ao Turnitin, não tem mais, então? Eles tinham até o ano passado e agora não tem mais. Não sei se vão renovar a licença. Você sabe, Helenise? Está em fase de renovação. Mas ele é muito bom, assim. Se tiver aí, o seu orientador vai ter acesso. Vou continuar aqui rapidinho, porque meu prazo está acabando, né? Só para eu ver aqui se acabou meu... Não acabou, está processando ainda, então eu vou continuar. Mas, assim, a gente fala de software antiplágio como uma medida diagnóstica, né? Você vai verificar se tem plágio ou não. Na verdade, quando a gente vai trabalhar, como ela fez, tudo direitinho, né? A universidade tem que trabalhar junto com a gente para que esse tipo de coisa deixe de acontecer, senão a gente perde a credibilidade, né? Então, é interessante na universidade que tem as medidas institucionais, que no site falar sobre plágio, uma política institucional mesmo, disponibilização de guias, manuais ou documentos oficiais sobre o assunto, ou uma comissão de integridade acadêmica. Isso são medidas institucionais. Medidas preventivas é o que a gente está fazendo aqui hoje, é conversar sobre isso. Todo mundo tem que ficar esclarecido e não fazer mais isso, não cometer o plágio. Não é buscar um antiplágio, assim, nossa, será que alguém vai me pegar? Né? Não é ter esse medo. É não se pegar, é não fazer isso. Tá? A gente não pode viver nessa neura de insegurança por copiar. A gente é criativo, nós somos criativos, nós somos brasileiros, nós somos criativos, somos pesquisadores, nós conseguimos fazer uma boa pesquisa, então a gente não pode fazer isso. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é isso, é orientação, capacitação, formação. Mesmo que eu esteja falando sobre ferramenta, é um meio de vocês se conscientizarem. Tá? O que a gente acabou de fazer foram as medidas diagnósticas, que é a disponibilização e utilização de softwares de detecção de plágio, e as medidas corretivas, que, no caso, plágio é crime. Né? Então, pode incorrer até em expulsão, vocês perderem títulos, esse tipo de coisa, se tiver plágio. Né? Então, tem punição, sim, para plágio. Então, tem que tomar cuidado. O que a gente acabou de falar sobre isso, né? E o software de detecção de plágio, a gente tem que sempre tentar direcionar o aluno para não infringir a legislação, né? Não
Não fica colocando medo no aluno ou entre vocês mesmo, fala assim, olha, não faz isso não, né? Você vai ser pego, você vai ser pego. Eu acho que tem que ser mais uma forma de esclarecer do que ficar colocando medo. Eu acho que não tem nada a ver copiar, né? Então, acho que a gente tem que criar, mesmo se for cópia de ideia, a gente não pode ter isso, né? Muito, muito grave. Né? E as recomendações são realizar ações voltadas para a conscientização e promover práticas éticas. Se a gente tiver ética, a gente não vai fazer esse tipo de coisa, né? É o princípio de tudo. Tá? E é isso, gente. As minhas referências estão aqui também. Eu acho que fica disponível a apresentação, né, Helenise? E é isso. Se vocês tiverem dúvida, pode perguntar. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pelas explicações. Eu precisei utilizar um software de plágio para fazer um relatório que foi solicitado para um artigo que eu fui publicar. E achei o do CopySpy ele meio vago, exatamente como você disse, que existem outros softwares que apresentam certinho, esse trecho aqui, e referenciam bem melhor. Quando é solicitado um relatório de plágio, como que a gente pode mandar o do CopySpy? Aí você teria que pagar, né? Tem que dar um upgrade aí e pagar. Mas eu vi lá que é de verdade, assim, os arquivos, cada página custa 0,019 centavos. Então, eu acho que é acessível, mesmo se não for para você, para o seu orientador, eu acho que ele consegue, sim. Né? Eu acho que vale a pena nesse caso. Ainda mais quando é pedido, né? Acho que vale a pena. E aí buscar por um software que faça um relatório mais detalhado. Um software que faça um relatório detalhado. Okay, na verdade, eu não paguei para nenhum desses que falavam assim, vai pagar. Eu não paguei para nenhum. Só fui experimentar o que era realmente gratuito. Pode perguntar. Oi, boa tarde. Boa tarde. Em relação àquela detecção que você fez das duas figuras, o mesmo autor usou uma figura antiga que ele tinha colocado em outro artigo, e então ele plagiou a si mesmo. É um autoplágio, que é chamado. Também. Mas, como eu vim apresentar essa palestra, eu comecei a ler vários artigos sobre plágio, né? Com relação à figura, sim, fica evidente que foi um plágio que eu deveria ter citado, porque, na verdade, quando eu li o artigo, eu percebi que ele queria realmente dar uma despertão ali. Né? Nem citou esse artigo anterior, nem citou. Né? Então, realmente, eu percebi que ele queria dar um jeito ali. Mas, como eu fui lendo assim, aí tem alguns autores que eles falam que é muito difícil, quando você aprende a escrever de um jeito, mudar o seu jeito de escrita. Né? Então, mudar aquilo que você escreve todo dia de forma diferente é muito difícil. Né? Então, às vezes, a gente pode parecer que incorre ao autoplágio, mas os editores, hoje em dia, eles têm um bom senso, eles conseguem analisar se foi autoplágio ou não, eles conseguem ver, tem um número de palavras toleradas para isso. Tá? Agora, a figura, ali no caso, deveria ter sido citada. E ele nem referenciou o artigo. Foi muito grave. Obrigado. Mais alguém? Não? Só antes de terminar, só deixa eu colocar aqui no... Ixi, apagou? Não. Só colocar aqui, só para mostrar para vocês. É rápido, não vou tomar mais o tempo aqui. Só para mostrar, quando é que esse plágio, quando é gratuito, ele aparece aqui. Eu posso colocar 1000 caracteres. Aqui, se eu quiser fazer uma busca aí, pagando um pouco mais, eu consigo colocar mais coisas aqui com 11 centavos por página. Né? E fazendo busca avançada, aqui é uma busca gratuita ainda, né? Rápida e gratuita, mas eles pagam 11 centavos. Aqui, 22 centavos. E aqui é 0,01 centavos, mas aí é busca de arquivos. Tá? Então, dá para fazer. Então, dependendo do que você for fazer, você consegue usar esses softwares. Tem que ver direitinho o que vocês querem.
Claro que existem vários outros softwares, gente. Vocês podem encontrar na internet indicações, falar assim, olha, esse consegue fazer colocando arquivos, 2 arquivos e tendo um acesso melhor assim ao grau de similaridade. Mas aí eu não tenho, eu fechei de acordo com aquilo que estava no site da escrita científica para eu não ficar perdida, para eu ter um foco ali, como comparar as coisas. Tá bom? É isso, então. Muito obrigada.